Manos e manas, vamos falar mais alguma coisa sobre os nossos grupos de oração em favor, né, da nossa juventude. Não há limites para os pais e mães espirituais em termos de números para cada grupo, tá? Os grupos não estão sendo ocupados por um pai de oração, por uma mãe de oração. Estão sendo ocupados por pais e mães de orações que se candidatam a ser pais e mães de oração daquele determinado grupo. E nós não estamos interferindo nas escolhas desses grupos, e por isso tem grupos com mais do que outros. Há um grupo até que está maior do que todos os demais, que eu não vou mencionar qual é, mas que eu creio, irmãos, que tem que deixar que isso aconteça. Isso são coisas também, creio, de Deus, não é? Não estou dizendo que há orações mais fortes do que outras, é pavoroso esse negócio de oração forte, né? Ou de oração mais consagrada. Isso é uma questão de cada pessoa com Deus. Deus nos usa dentro das nossas limitações, olhando para o nosso coração. Mas às vezes um grupo está recebendo mais pais e mães porque naquele grupo é preciso haver mais uma intensidade de lutas, não uma questão de fervor ou de ser mais crente do que o outro, não é isso. Mas às vezes é preciso um desgaste maior, e aí havendo mais pessoas, né, obviamente que a coisa, aos olhos de Deus, numa esfera que nós não podemos ver, é facilitada para essas pessoas. Então, isso pode acontecer. Na verdade, nós estamos com os grupos 10, 13, 15, 16, 17, repito, 10, 13, 15, 16, 17, sem ninguém. Precisamos ter um pai, uma mãe ou pais e mães de oração também nesses grupos. E se você ainda não escolheu o seu grupo e quiser escolher um deles, você poderá fazê-lo, né? E nos avisar. E volto a lembrar, eu não vou ficar com o seu nome, tá? Eu não sei mais quais são as pessoas que estão nos outros grupos, ok? Isso eu também acho que é importante, deve ser assim, deixa essa coisa fluir de forma assim, bem natural. Mas se você ainda não escolheu e resolver, então, assumir um desses grupos, 10, 13, 15, 16, 17, então é só nos avisar, não é? Eu sou o irmão fulano, estou assumindo o grupo tal. E ok, aí eu não, como eu disse, não vou anotar o seu nome, mas vou anotar que nesse grupo tem um pai ou mãe de oração orando. Se você é casado, como marido e mulher, vocês podem escolher um grupo só. Pode ser o papai e a mamãe de oração daquele grupo, mas também isso não é obrigatório. Se você, como esposo, quer escolher um grupo e a sua esposa quer escolher um outro grupo, não há problema nenhum, ok? Vocês podem, então, fazer isso. Vou enviar uma lista atualizada depois desse vídeo, tá? Para atualizar, como eu disse. Nenhum nome vai sair, não vai haver troca de grupos, como tende a acontecer na nossa lista de intercessão, não vai acontecer nessa lista aqui de oração pelos jovens. Quem já está naquele grupo, permanece naquele grupo. O que pode acontecer são acréscimos, de 1 mais 2, aí dependendo das circunstâncias. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, um dos grandes perigos do pecado é a sua camuflagem. Por exemplo, em boa parte das vezes não se comete o pecado para fazer o mal. Quantas vezes o pecado é cometido em nome do bem? O terrorista que explode e mata, em geral, faz o que faz crendo que esta é uma forma de punir o que ele e sua organização entendem que exploram os mais fracos, enganam as pessoas, são corruptos ou blasfemam da sua religião. E aí eles punem quer indivíduos, quer sejam indivíduos, quer sejam organizações ou até mesmo países. O perseguidor religioso que se torna um torturador, por isto se torna um covarde, ele faz e se torna um perseguidor muitas vezes porque ele não consegue, na paixão que tem pelo que crê, trabalhar a ideia de que seja qual for o seu Deus, seja qual for o seu credo, de que vale segui-lo obrigado, de que vale segui-lo forçado, de que vale seguir o que está seguindo por medo. Que virtude há nisto? Qual é a virtude disto? Os que defendem a teoria de que alguém que nasce menino em termos físicos pode ser emocionalmente uma menina e vice-versa, muitas vezes defendem isto porque acreditam
que as pessoas estão sofrendo por causa disto, ao serem impedidas de manifestar e assumir ser o que eles acreditam significa que tal pessoa não nasceu para ser o que queria ser, por isso está querendo ser diferente agora. E aí defendem, e aí pleiteiam o reconhecimento de tal situação e até intervenções cirúrgicas que possam definir esta contradição. Quantos há que defendem o aborto como uma forma de impedir que crianças indesejadas nasçam porque vão sofrer, vão ser maltratadas, vão ser deixadas de lado, ou crianças nasçam sem condições de serem criadas por causa de pobreza, para sofrerem então de fome, de falta de roupa e etc. E assumem então a posição de abortistas, sem, no entanto, concordarem ou defenderem o que mulheres entendem ser o direito delas, e por isso dizem: o corpo é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Então, são abortistas, mas não aceitam esse tipo de posição. Perguntem ao Júnior da nossa igreja sobre a atração das drogas, de como elas de repente parecem a melhor coisa do mundo. Quantos há que assumem posturas interpretativas que entram em choque com o que já está estabelecido, não porque querem ser considerados rebeldes, diferentes, heréticos, mas porque honestamente entendem que as suas interpretações, se aceitas, podem fazer as pessoas serem menos infelizes. A questão, meus amados e minhas amadas, a questão, porém, é que o pecado é sempre pecado, mesmo quando praticado em nome de uma beleza qualquer ou de um bem qualquer. O pecado é sempre o desviar-se dos propósitos de Deus, intencionalmente ou não. E aí o perigo continua, porque em nome da fé dos nossos pais, das antigas veredas, a gente pode correr o risco de esquecer quem nós todos éramos antes de Cristo, antes da cruz, antes da luz, e que a crucificação que aconteceu por causa do terrorista, do sexualmente desvirtuado, do abortista, do drogado, do herege, aconteceu também por mim. Aconteceu também por minha causa. A cruz nos iguala a todos, porque todos precisamos do abraço de Deus oferecido pelos braços de Jesus Cristo abertos na cruz do Calvário. Não, pensar assim nem de longe significa aceitar tudo, acomodar-se a tudo ou contextualizar tudo. Mas significa a necessidade da visão de que antes de sermos, em relação aos que erram, os justiceiros, precisamos procurar ser honestamente os seus guardiões. Antes de sermos seus juízes, precisamos desejar sinceramente sermos seus observadores na viagem da vida. Antes de sermos espiões, necessitamos ser compassivamente seus questionadores. É um enorme desafio, meus amados e amadas. Ao mesmo tempo que não podemos aceitar quem anda desordenadamente em nosso meio, 2 Tessalonicenses 3,6, que devemos odiar até a túnica manchada pelo pecado, ou pela carne, né? Judas 1,23, que temos de nos livrar dos que são dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, 2 Tessalonicenses 3,2, ao mesmo tempo que somos instados a isto pelas Escrituras, por elas também, pelas próprias Escrituras, nós somos conclamados, no entanto, a construir caminhos retos para os nossos pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Hebreus 12,13. Isto tem a ver, então, com o não nos esquecermos nunca de quem éramos antes de Cristo, do Cristo que nos amou e do Cristo que nos ama. Que nos ajude o fato de que os que fazem o que fazem por ter prazer na iniquidade, a esses Deus os julgará. 2 Tessalonicenses 2,12. Ainda bem, irmãos, por outro lado, porque nem sempre nós temos como saber quais são os que realmente têm prazer no erro, de modo que mesmo que possamos conhecê-los pelos frutos que produzem,
De qualquer forma, sempre precisamos do discernimento do Espírito de Deus, que há de ser e sempre será a palavra final. É por isso, realmente por isso, que temos que continuar a pedindo a Deus: Senhor, olha quão grande é o mar no qual nós estamos navegando, quão pequenos e frágeis são os nossos barcos e o quanto precisamos de Jesus na nossa vida, na nossa história. Que Deus nos ajude.